E aí, amigos do meu canal, vamos falar de curiosidade, falar do Vasco da Gama, primeiro time campeão de 2024, ou seja, o Vasco da Gama jogou duas vezes no mesmo dia. Primeiro jogou contra o Boa Vista e ganhou por 2-0 em São Januário, com casa lotada, como sempre, casa lotada. O Vasco ganhou por 2-0. A curiosidade é que o Vasco jogou duas vezes e foi campeão no Uruguai. Vamos começar pelo jogo de São Januário, no qual ganhou por 2-0 do clube do Boa Vista. Jogou muito bem, por sinal, no primeiro tempo, com gol do Capasso, zagueiro Capasso, cruzamento do Orleano, o mesmo que quer sair do Vasco da Gama, cruzou e o Capasso foi lá, fez um gol, tipo uma cavalada, um calcanhar pelo alto, tipo assim, e depois teve o gol do Leandrinho, um garoto da base, muito bom garoto, e aí o Vasco fechou o seu jogo pelo Campeonato Carioca por 2-0 com casa cheia, e por incrível que pareça, às 22h30 o Vasco da Gama jogou novamente com o time titular, o time A, time primeiro, time 1, porque antes o Vasco tinha jogado com o time B, ou seja, com o terceiro time dentro do Rio de Janeiro contra o Boa Vista, e lá no Uruguai o Vasco sagrou-se campeão. Rapaz, veja só que loucura, e coincidentemente o gol foi do zagueiro Léo, aqui o zagueiro Capasso, e lá no Uruguai o zagueiro Léo fez o gol que deu o título ao Vasco da Gama, ganhou por 1-0, para cá magrinho, mais 1-0, e a curiosidade está aí, jogou duas vezes no mesmo dia, o único time que foi campeão carioca, jogou duas vezes e sagrou-se campeão lá em Punta del Este, lá no Uruguai, e ganhou por 1-0, com gol, justamente o gol do zagueiro Léo, que entrou no segundo tempo, fez o gol, deu a vitória e deu o título ao Vasco da Gama. Curiosidade, o Vasco da Gama jogou duas vezes campeão com menos de 20 dias de um novo ano, 2024, 18 de janeiro de 2024, sagrou-se campeão. Primeiro campeão da temporada é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que no final do ano sofreu e ganhou do Red Bull por 2-1 e conseguiu permanecer na primeira divisão da Série A para agora em 2024. Com muita coisa louca, coisa que só acontece ao Clube de Regata Vasco da Gama. Ontem jogou por duas vezes e foi campeão com 18 dias de um novo ano. O Vasco da Gama é o primeiro campeão da temporada de 2024. Esse troféu foi o troféu do Guinha Azul, rapaz, Pablo Guinha Azul, aquele que jogou no Internacional, aquele que jogou no próprio Clube de Regata Vasco da Gama, por sinal, um belíssimo jogador, Guinha Azul, que esse simples torneio tornou-se o torneio Série de La Plata, que foi justamente que deu a taça ao Clube de Regata Vasco da Gama. Rapaz, que coincidência, hein? O Vasco da Gama jogou duas vezes, 18 dias de um novo ano, depois de um sofrimento de 2023, para permanecer na Série A. Ontem jogou por duas vezes, ganhou por 2-0 o primeiro jogo e ganhou por 1-0, parece mentira, né? Ganhou por 1-0 com gol do zagueiro Léo e sagrou-se campeão desse torneio lá em Punta del Este, no Uruguai, trazendo assim a taça para o Clube de Regata Vasco da Gama. Rapaz, curiosidade, eu vou fazer domingo para vocês. Vocês vão ver que eu vou fazer uma filmagemzinha leve, mais suave, dos dois jogos que o Vasco vai fazer. Domingo vai jogar contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato do Rio de Janeiro e vai jogar contra o Belgrado, o nome é esse mesmo, vai jogar contra o Belgrado lá no Uruguai, um amistoso que vai fazer. Esse jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa será às 20h30 aqui no Rio de Janeiro. Já o time A do Vasco vai enfrentar às 22h30 justamente o outro time no Uruguai, que vai jogar contra o Belgrado lá no Uruguai, um amistoso. E esse amistoso, rapaz, o segundo tempo vai juntar justamente com o finalzinho do segundo tempo,
aqui no Rio de Janeiro. E eu vou fazer alguns minutinhos, tanto do segundo tempo aqui no Rio de Janeiro, contra o Sampaio Corrêa, contra também lá no Uruguai, do amistoso do Vasco da Gama. Vocês vão ver que curiosidade, ao mesmo tempo que o Vasco joga lá, o Vasco vai estar terminando o jogo aqui e vai jogando lá o primeiro tempo lá no Uruguai. Vou fazer uma palhinha dos dois, vou pegar um pedacinho de um pedacinho do outro, vou juntar os dois, vou conciliar os dois jogos e vocês vão ver que loucura. Isso só acontece a quem? Ao campeão, primeiro campeão do ano, que é o Vasco da Gama. Esse é o meu canal, Curiosidade do Vasco da Gama. Jogou 2 vezes no dia 18 de janeiro de 2024, ganhou a primeira por 2-0, ganhou a segunda, que se tornou-se campeão com gol do zagueiro Léo, lá no Uruguai, em Punta del Este, e vai trazer nada mais, nada menos que a primeira taça desse torneio simples que o Vasco da Gama conquistou ontem, a primeira taça desse torneio. Mas curiosidade, o Vasco jogou 2 vezes no mesmo dia e vai jogar domingo 2 vezes no mesmo dia. E eu vou fazer as filmagens para vocês acompanharem. Que loucura, vascaíno! Isso acontece com quem? Com o Clube de Regata Vasco da Gama. Esse é o meu canal, bem amigos, bom amigo, esse é o meu canal. Valeu, gente, brigadão, hein?